Então, eu quero dizer para vocês o que a minha, vamos dizer assim, a minha experiência, né? Eu vou dizer experiência porque eu não lia Allan Kardec. Todos sabem que eu comecei uma meninota com 10 anos, mas ler Allan Kardec era difícil para mim. Eu não sentia muito à vontade, não sei por quê. Mas a gente esforçava, ouvia a palestra, mas também não meditava naquilo que nós ouvíamos. Então, começamos a ir a Uberaba sistematicamente. Meu marido disse, eu disse, fora amigo do Chico. E ele muitas vezes não ia, mas eu ia sozinha. E aquele dia, o Chico já havia até fechado as portas quando apareceu um caminhão cheio de jovens. Então, juntando aqueles jovens naquele caminhão, com mais a fila que ele tinha atendido, quer dizer, somava muita gente. E eu, então, voltei a sentar do lado dele. Ele ficou na ponta e eu fiquei do lado, porque não abria a boca, nem me atrevia. Mas eu gostava muito de ouvir a sua sabedoria. As frases que ele falava cativavam. Por aquela noite, eu sentei novamente do lado dele. Já era bem tarde. Então ele disse, Isabel, vamos ver a lição de amanhã? Às 9 horas tinha um evangelho na casa dele. E eu disse, sim, vamos ver. Ele então continuou, ele virou assim e continuou atendendo aquele povo que estava ali esperando. Quando ele pegou o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos, eu disse para vocês que eu não lia os livros de Kardec. Eu lia só a obra dele. Lia muito, até hoje. Me abastece o coração. Quando eu vejo tantas aflições que passam por mim, o meu refúgio é ler os romances de Emmanuel, as obras do André Luiz, as mensagens que esses espíritos psicografou, né? Então, estava de um lado o livro dos Espíritos e do outro o Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, ele disse para mim, vamos ver a lição de amanhã, quer dizer, escolher a lição do Evangelho e a lição do livro dos Espíritos. Entretanto, Chico, com uma mão, ele procurava no livro dos Espíritos a resposta que coadunava com a lição do Evangelho, que com a outra mão ele estava procurando e atendendo o povo. Mas como é que ele procurava? Ele procurava, gente, mexendo, voltando as folhas, né, do livro, as páginas, às vezes ia para frente, às vezes ia para trás, mas ele não olhava, não olhava. E então, de repente, e olhando para aquilo, não é? E olhando também a forma dele atender, porque dele saía muita luz. Embora ele estivesse preocupado com a lição, ele estava preocupado também em falar a verdade, levantar aquele público que estava ali e que não desistia de jeito nenhum. Então, de repente, a gente é médium, a gente sabe quando o espírito está do nosso lado, quando a entidade está do nosso lado. Eu senti aquela força tão grande me envolvendo. Ora, eu comecei a mudar, porque eu comecei a tremer como se eu tivesse com muito frio. O meu pé batia no chão, sabe? O queixo batia. E eu não tirava os olhos dos livros e, de repente, eu resolvi olhar para ele, não sei porquê. Olha, gente, da cintura para cima era o próprio Kardec. Ele havia se transformado em Allan Kardec. Era realmente as fotos que nós vemos nas páginas do livro. E eu não sabia o que fazer. A vibração era muito forte, a energia que passava era muito forte. E eu, então,
Fixei os olhos nele, claro, né? E eu senti ele falando uma coisa para mim muito séria. Eu não permito que você fale para ninguém o que você está vendo. Silencie. Eu, então, dentro de mim, eu dizia, eu vou me silenciar, eu não vou falar para ninguém. Mas, de repente, não é? Eu consegui abaixar os olhos, porque até isto parecia que eu estava magnetizada ali. Eu consegui abaixar os olhos. E quando eu baixei os olhos, ele já havia virado muitas páginas, já tinha encontrado a lição que ia ser falada, não é? Naquele dia, vamos dizer, no sábado, às 9 horas. Então, eu pensava comigo, meu Deus, ele é Kardec, né? A perna, eu queria parar, mas não conseguia muito, não. E eu fui, então, ficando quieta, quieta. De repente, ele virou e falou, sabe, Isabel, naquele tempo, por qualquer decal uma palha, porque mineiro fala assim, qualquer decal uma palha cria uma briga. Então, ele fez, por qualquer decal uma palha, as pessoas já se irritam, e até para o duelo. Mas nem precisava ter colocado esse tema. Mas você não acha que o duelo psíquico entre as criaturas até pior às vezes? Meu Deus, o que eu ia dizer? Eu falei, sim, senhor, né? Eu vou falar o quê? Então, a partir daquele momento, a figura do Chico cresceu, mas cresceu muito para mim. E eu percebi que eu era muito ignorante, sabe? Porque eu nunca passou pela minha cabeça, mesmo porque também eu nunca pesquisei o próprio Allan Kardec. A partir daquele dia, eu tenho o maior carinho, o maior amor que vocês possam imaginar pela figura do Allan Kardec. O livro dos Espíritos é uma coisa, gente, é muito grandioso. Ali nós temos resposta para tudo. A nossa fé cresce e nós perdemos o medo de viver. Isso é importante. Então, nos ajuda a combater nossos vícios, nossos erros. E a maioria das pessoas, né, até no meio espírita, me permita, não acredita que ele seja o Chico. Mas, se tem 10 que não acredita, tem 1000 que acredita. Porque quem viu, quem ouviu a grandiosidade de uma criatura que mal terminou o primário, não tem outra explicação que ele não seja o próprio Allan Kardec. E depois os espíritos já estavam dizendo que ele teria que voltar para terminar a obra. E é como nós falamos às vezes, se Chico Xavier não é Kardec, quem é? O Espírito Consolador, ele não ia de forma nenhuma errar. Não. Eles são uma cúpula que dirige o planeta Terra, executores da vontade de Nosso Senhor. Então, como eu vos falo nessa noite, eu silenciei, mas silenciei mesmo. E o tempo foi passando. Um dia, eu estava perto da sobrinha de Eurípides Barçanufo. Ela usava uma cadeira de roda para poder se locomover. Eu estava do lado dela. E o Chico saiu da psicografia das receitas, do receituário. Ora, ela pegou na minha mão e começou a apertar e dizer, Isabel, você está vendo o que eu estou vendo? Eu disse, estou. Ele é Kardec, fiz assim. Ela disse, a minha família sempre falou que o Kardec estava na Terra, que era o Chico. Mas nunca falar isso para ninguém. Eu, então, sussurrando, falei para ela, pois é, tudo tem a sua época certa. E silenciei novamente. Ele chegou, escreveu tudo que tinha que se escrever, porque era vamos dizer, uma noite iluminada de tanta gente pedinte, né? E ele escreveu, e depois que ele escreveu, tudo aquilo
ainda foi ler as mensagens e sorria. De repente, eu não achava que ele estava cansado. A sua aura cobria tudo. Mas o tempo vai correndo e as coisas vão acontecendo. Gente, a verdade, ela brilha, ela não muda. Não muda. Tá bem. O tempo vai passando, vai passando. Havia lá na casa, no grupo da prece, uma entrada pela lateral. E que as pessoas que costumavam sentar-se à mesa ou trabalhar, entravam pela entrada lateral. E ali ficava, esperando o Chico, que vinha com Eurípides, e que entrava pela lateral. Então, aquela noite, eu fiquei olhando as pessoas que estavam lá, companheiros tão dignos, não é? O Chico praticamente nem psicografava mais. Ele falava muito baixo, porque a sua saúde, as suas energias estavam gastando. Então, eu falei, ai, gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. E que coisa era? Todo mundo ficou curioso. Aí eu peguei e me abri a respeito da transformação do Chico na frente de todo aquele povo, e que ninguém percebeu nada, e que eu vi realmente que ele era Kardec. Estava ali um juiz. Então, Weimar, a esposa dele, chama Cleide, ele até já passou para o plano espiritual. Ele também olhou para sua esposa, a Cleide, e disse, Cleide, eu acho que está na hora das confidências aqui. Fala aquilo que você sabe, aquilo que você viu. E então, a Cleide, muito emocionada, disse, olha, o meu esposo me levou para a França. E nós fomos no túmulo de Chico Xavier. Não, de Allan Kardec, perdão. E lá no túmulo do Allan Kardec tem um busto dele. E nós notamos que todas as vezes que nós fomos, estava sempre com flores. E eu fiquei olhando aquelas flores, não é? Olhava para o busto, olhava para as flores, fiz as minhas orações, os meus pedidos. Quando, de repente, eu olhando para o busto do Allan Kardec, levei um susto. Sumiu Allan Kardec. Era o busto de Francisco Cândido Xavier. Era o busto do grande médium, né? Francisco Cândido Xavier. Ela chorou de emoção. E quando ela contava isto naquela noite, ela realmente estava muito emocionada, sabe? E todos que estavam ali começou a limpar as lágrimas. Cada criatura tinha que contar alguma coisa. E nós vamos, enfim, olhando, pensando, e a gente vai ver que tem tantas criaturas, tantas. Sabe que se eu for citar um, eu vou errar, porque muitos, eu vou esquecer, porque é muita gente que fala que ele é Kardec. Embora os intelectuais não aceitam. Mas problema de cada um, entendeu? Agora a gente faz uma pergunta. Se Chico Xavier não é Allan Kardec, gente, quem é Allan Kardec? Cadê ele? E qual foi o espírito que encarnou? E que hoje tem mais de 500 volumes